Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, peço para você que ainda não faz parte dessa alcateia maravilhosa que se inscreva aí no canal, deixe o seu like, o seu joinha para fortalecer e ajudar, o canal a crescer, e compartilhe com seus amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles também. Não deixem de estar ativando as notificações do canal, indo lá no sininho das notificações, na opção todas, e assim, toda vez que tiver conteúdo novo no canal, no flash, você será notificado. Agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro relato de hoje. Relato esse vindo do grupo Casos de Lobisomem por Shidoxi Relatos. Nome do relato: A Brincadeira que Quase Acabou em Tragédia. Bora lá? Olá, eu me chamo Kelly. Atualmente eu moro em Lucas do Rio Verde, Goiás. Eu nasci e fui criada na cidade de Tudóia, do Maranhão. Eu vivi nessa cidade até os meus 22 anos de idade, quando eu decidi me mudar para o estado do Mato Grosso, pois o meu esposo conseguiu um trabalho aqui. Eu quero relatar uma experiência que aconteceu com o meu irmão mais novo, quando ele era adolescente, em uma certa noite, quando ele brincava com seus amigos no bairro em que eu morava no ano de 2002. Meu pai trabalhava em um supermercado e a minha mãe, de vez em quando, fazia bicos como babá. O bairro em que morávamos era bem humilde, e um detalhe a ser mencionado é que meus pais ainda moram nesse local até os dias de hoje. Como eu mencionei, o meu irmão se chama Elton. Naquela época, ainda adolescente e naquela fase, ele só queria se divertir. Ele adorava jogar futebol com seus amigos, videogames e etc. Meu irmão conhecia bastante pessoas de sua mesma idade, devido à escola em que ele estudava. De vez em quando, ele se reunia com seus amigos para jogar fliperama, um jogo chamado The King of Fighter, que era muito famoso naquela época. Algumas vezes também seus amigos iam lá em casa, ou melhor, na casa dos meus pais, chamá-lo para jogar videogame ou fazer alguma outra coisa. E foi em uma dessas ocasiões que Elton se deparou com uma criatura sobrenatural. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Meu irmão afirma que viu um lobisomem e que ele estava na companhia de 3 amigos dele. Porém, eu só fui saber dessa história uma semana depois que aconteceu, pois Elton contou primeiro para os meus pais. E aí eu soube da história que de início eu não acreditei. Vou contar a experiência com as palavras do próprio Elton, como se fosse ele relatando a vocês. Olá a todos! Tudo aconteceu em uma noite. 3 amigos me apareceram lá em casa para a gente ir jogar fliperama em uma lanchonete muito famosa que ainda existe no nosso bairro até os dias de hoje. A minha mãe ficou resmungando, dizendo para eu ficar em casa para jantar e que já estava começando a ficar viciado, pois todas as horas eu queria ficar jogando videogame. Eu falei para minha mãe que eu não iria demorar.
Minha mãe não se preocupou tanto, pois ela já conhecia os meninos que estavam comigo naquela noite também. E o lugar que nós moramos, os meninos eram de lá. Naquela época era tudo tranquilo, como a maioria das cidades do interior são. Pois bem, eu me lembro que eu saí e decidimos bater ficha, uma expressão que usávamos para referir a jogar fliperama. Chegamos na lanchonete e já haviam 2 pessoas além da gente, jogando lá. Obviamente que foi pura diversão. Me lembro que naquela noite, de uns dos meus amigos, tinha até comprado uma garrafa de refrigerante pra gente e uns salgadinhos. O tempo foi passando, até que as nossas fichas se acabaram e decidimos ir embora daquela lanchonete. Porém, não fomos diretamente para casa depois de sair da lanchonete. Havia sobrado bastante refrigerante e decidimos ir para a praça, ficar conversando e tomando o restante do refrigerante que havia. Não me lembro quanto tempo exato eu fiquei ali com eles, mas não estava tarde ainda. Porém, eu decidi que já estava na hora de eu voltar para casa. Eu falei que iria ir embora. 3 dos meus amigos disseram que também iriam embora, exceto um deles, que decidiu ficar ali na praça, pois estava a poucos metros de sua casa. Começamos a caminhar por algumas ruas, até que, de repente, um dos meus amigos disse que queria muito usar o banheiro. Ele ainda estava um pouco longe de sua casa e falou que não iria aguentar até chegar lá. O meu outro amigo teve a ideia de passarmos por uma rua onde havia uma antiga picarreira, onde se tirava barro para usar em obras de construção civil. Como ali estava abandonado e não passava quase ninguém, ele resolveu entrar um pouco mais para dentro do mato para fazer o número 2 ali, por ser um local muito escuro. O meu amigo pediu que a gente esperasse enquanto ele ia fazer suas necessidades. Eu me lembro bem que a lua estava cheia naquela noite. Logo, iluminava um pouco o ambiente em nossa volta. Enquanto meu amigo foi para o mato, os outros 2 que estavam comigo resolveu fazer uma brincadeira que até os dias de hoje eu me arrependo. Eles tiveram a infeliz ideia de dar a volta pelo outro lado, por uma pequena trilha para dar um susto nele, desprevenido, e puxá-lo por trás, para que ele caísse sentado em cima das próprias fezes. Meu Deus, que molecada tentada! Hoje eu sei que foi algo estúpida essa brincadeira, idiota mesmo, e isso nos levou a passar por algo que não desejo nem para o meu pior inimigo. E os meus 2 amigos, Eu e meus 2 amigos demos a volta, caminhamos alguns metros e, com a ajuda da luz do luar, vimos que nosso outro amigo estava agachado, fazendo suas necessidades. Ele estava de costa para a gente e ainda não tinha nos visto. Começamos a caminhar furtivamente em sua direção, tentando não fazer barulho e segurando para não rir. Mas todo aquele clima divertido mudou para um clima de terror. Perto de onde meu amigo estava,
Havia uma espécie de mini barranco, com um nível um pouco elevado de onde ele estava. Havia ali também uma pequena árvore. Foi quando eu e um dos meus amigos vimos bem nítido à luz da lua uma criatura grotesca. Um tipo de cachorro que andava pelos cotovelos e tinha uma cabeça grande, desproporcional ao seu corpo. A parte traseira daquele bicho era mais alta que a sua dianteira. Suas patas dianteiras pareciam estar atrofiadas, mas ele possuía olhos enormes e as orelhas eram bem grandes, caídas, parecidas com daqueles cachorros salsichas. Bem, meu sangue gelou na hora. Meu amigo se abaixou, apontando para o outro que ainda não tinha visto aquela coisa. Era uma criatura enorme. Aquela criatura estava vindo lentamente na direção do meu amigo. Estava tentando não fazer barulho para dar-lhe um bote, como se fosse uma onça. Naquela hora, um dos meus amigos, sabendo que o outro corria sério perigo, deu um grito para que ele se levantasse e corresse. Eu só me lembro que ele, no susto que levou e por não esperar que estava sendo observado, se levantou confuso e começou a correr. E nós também. No instinto, todos nós corremos também para o nosso pânico e eu escutei que aquela coisa começou a correr atrás da gente. Eu escutava um bater que parecia ser de suas orelhas enquanto corria, o barulho do mato sendo arrancado e um trotar que parecia ser de cavalo. Corremos como nunca, saímos na rua de novo e quando chegamos na esquina, percebemos que aquele bicho parou de correr atrás da gente. A esquina tinha um poste de iluminação. Olhamos para trás e aquele bicho estava lá, parado, em 4 patas nos encarando, mas parece que não se atreveu a correr, pois evitava a luz de todos os modos, até que de repente ele entrou no mato e sumiu. Eu demorei muito para acreditar no que estava acontecendo. Um dos meus pobres amigos acabou sujando toda a sua roupa de fezes. Eu cheguei em casa aliviado, porém eu também fui logo para o banheiro e tomei um banho. Eu ficava ali no banheiro tentando entender o que foi aquilo que vimos. E hoje, após anos, eu sei o que nós vimos naquela noite. A imagem daquele ser até os dias de hoje não sai da minha cabeça. Somente depois de alguns dias é que eu contei para meus pais e vi que o meu pai me disse que aquilo era um lobisomem, sem sombra de dúvidas. O mais irônico nessa história toda é que, se não tivéssemos aquela ideia estúpida de trollar o nosso amigo indo lá no mato, talvez ele não estaria vivo nos dias de hoje, porque chegamos bem na hora em que aquele bicho estava de tocaia para pegá-lo. Eita! E aí, aterrorizados? O que vocês acharam dessa história? Eu achei sinistra. Gente do céu, imagina você no meio do mato, fazendo o número 2, e aí do nada vem um bicho e crau.
Olha, ainda bem que os amigos eram meio doidinhos da cabeça, senão ele não estaria vivo nos dias de hoje. Deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo, pois a sua opinião é muito importante para mim. Antes de seguirmos para o próximo relato de hoje, vou deixar aquele recadinho que muitos não gostam, mas é de vital importância para o canal, galera. Pois se vocês assistem outros canais, vocês já devem saber que não está fácil para o criador de conteúdo estar trabalhando na plataforma. Então, a plataforma disponibilizou, ou seja, o YouTube disponibilizou ferramentas para quem quiser e puder ajudar o canal. Quem quiser ser um colaborador, um patrocinador do canal Angel Black Contos de Terror, agora já pode ser, pois tem o Superchat, os Super Stickers e quando acaba a estreia do vídeo, tem a opção do Valeu Demais. Também tem a opção do Pix, que eu chamo carinhosamente de Lobix, devido à quantidade de relatos de lobisomens, licantropos que eu conto no canal. A chave do Pix é @gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Lembrando que você pode ajudar o canal a se manter com qualquer quantia a partir de R$1. E eu já deixo aqui minha mais eterna gratidão e que Deus devolva a vocês vezes 1000, vezes 1.000.000, tudo que vocês vierem a fazer pelo canal. Bom, dado o recado, vamos para o próximo relato de hoje, que também é do grupo Casos de Lobisomem, por Geraldo José Gonçalo Cunha. Bora lá? Eu já contei essa história em outro grupo. Eu sou caminhoneiro e um dia estava vindo de Alagoas para Caruaru. Era umas 10h40. Não me lembro se a lua estava cheia ou não, mas me lembro que a lua estava bem clara. Estava clara a estrada. De repente, vi um bicho preto correndo ao lado do caminhão. Ele corria como se fosse um orangotango, jogando os 2 braços para frente e depois jogava as pernas, acompanhando o caminhão que estava em uma velocidade de uns 40 quilômetros por hora. Eu estava subindo uma serra. Pela janela do meu lado direito, eu via as costas, ao lado da porta. Correndo, ele subia e descia algumas vezes. Bateu ao lado da porta, vez ou outra. Na hora, não tive nenhum medo. Quando foi acabando a subida, vi uma ponte pequena. Antes de eu passar a marcha para pegar mais velocidade, ele passou na frente do caminhão, bateu no capô e chegou a destravar. E cruzando na frente do caminhão, ele entrou no mato à esquerda, que estava correndo muito. Eu vi de perto. Ele tinha um corpo de macaco, pelos curtos e pretos, mas era grande, do tamanho de um homem. Essa região não tem macaco. Depois de ver ele cruzando na frente do caminhão, tive medo, pois ele estava como se quisesse me atacar. Depois de alguns anos após o acontecido, estava escutando o rádio e escutei um pastor dando um testemunho que estava viajando com os 2 filhos e sua esposa à noite e um bicho preto correu ao lado do carro dele e se parecia como um macaco grande e preto e bateu no capô do carro dele e entrou no mato correndo. Ele disse que se apavorou com aquilo e todos gritavam dentro do carro até aquilo passar na frente do carro e entrar no mato. Isso me lembrou muito o que aconteceu comigo e foi bem parecido com a história dele.
E digo a vocês, aquilo não era um macaco, nem homem. Era muito esquisito e também muito rápido. Eu nunca vi uma coisa feito aquilo. Só parei para fechar o capô quando senti que estava bem distante daquele local. Ainda desci bem rápido para fechar e logo corri para dentro do caminhão. Eita! Esse deu medo. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acham que era essa criatura? Deixem suas opiniões nos comentários. Agora eu quero falar com vocês. Alguém aí já ouviu falar de íncubos, súcubos, coisas que têm a ver com paralisia do sono? O próximo relato tem tudo a ver com isso. Está no grupo Histórias Assombradas por Adriana de Paula. Beijos, Adriana. Vamos falar do súcubos. Bora lá? Os súcubos são demônios femininos que são associados ao sono e vinculados à atividade sexual. Além disso, que são demônios noturnos que se alimentam da energia vital masculina. Então, meninos, cuidado, hein? Voltando ao relato, se alimentam da energia vital masculina durante a noite de sono e que os sonhos eróticos seriam sinais de suas presenças. Há também os íncubos, que são os demônios masculinos, que se alimentam da energia vital das mulheres. Subtópico: criaturinhas perversas. Nos dias de hoje, as típicas figuras dos súcubos envolvem características aladas com chifres e caudas. Costumam ser adotadas de um charme sensual e de peitos enormes. A ergquinesis, manipulação de energia de um súcubo, se trata de algo muito potente. É quase como se a sua natureza realmente se remetesse à luxúria. Não é à toa que a etimologia remete-se ao verbo latim succubare, que em nossa língua significa estar por baixo. Considerando isso, seria plausível o fato dessas criaturas quererem praticar sexo o tempo inteiro, literalmente. Durante os sonhos, os homens podem se deparar com uma mulher charmosa, bela, atraente, exatamente do jeito que sempre desejaram. Os súcubos são criaturas que também podem ser considerados estrategistas, pois podem até mesmo fingir que são uma donzela em perigo no seu sonho. Logo, vocês podem vir a se relacionar, e é aí que entra todo aquele relacionamento amoroso. É bom salientar aqui que essas criaturas têm poderes de metamorfose, o que pode capacitar de enganá-lo através de suas fraquezas psicológicas, induzindo-o a acreditar que ela é aquela garota que você sempre foi apaixonado, mas que nunca conseguiu conquistar. Até aqui, parece que estamos diante de um mundo mágico, não é mesmo?
O problema é que este processo prazeroso pode criar uma relação psíquica muito forte entre a pessoa e o demônio. Por esse motivo, quando as coisas aterrorizantes começam a acontecer no cotidiano, a vítima pode não se dar conta de que está sofrendo de um mal demoníaco. Algumas lendas que percorrem o mundo afora sugerem que após esses sonhos com os súcubos, os homens relatam que o demônio parecia ter um órgão genital cheio de pequenas lâminas, as quais cortavam o seu órgão genital durante a relação sexual. Os mais lúcidos envolvendo esse tipo de circunstância costumam acordar muito assustados, enquanto que os mais pervertidos sentem prazer e anseiam por mais bizarrice desse tipo. Isso pode fazer com que alguns se tornem fissurados ao ponto de procurar rituais de invocação, o que sinceramente já não é algo mais tão raro nos dias de hoje. Portanto, os mais espertos costumam notar que realmente se trata de um demônio, devido ao brilho e de um olhar que denota um desejo obscuro e doentio. Ainda que não seja habitual, em certas ocasiões, os súcubos mostram o seu verdadeiro aspecto durante as relações com as vítimas. Aspectos esses que, segundo lendas, envolvem olhos de serpente, dentes afiados, cascos no lugar dos pés, asas de morcego e também uma cauda. Um fato interessante é que o Malleus Maleficarum alega que esses demônios copulam e coletam o sêmen masculino, assim distribuindo para seus irmãos, que são os íncubos, os quais utilizam do mesmo sêmen para engravidar as suas vítimas, que são mulheres. Vale ressaltar que os súcubos tratam-se de uma espécie a qual está presente vários demônios. Isso significa que estes seres também podem coletar o sêmen masculino para engravidar outros súcubos. Tópico: parentesco com os vampiros? Sim, são de fato os parentes. Os súcubos possuem um número considerável de aspectos semelhante aos dos vampiros. Depois de se relacionar com o mortal, procuram estar a sós com este e usam o seu poder de sugestão para fazer com que o mesmo acredite em tudo o que eles queiram. Quando a vítima entra nesse estado hipnótico, passa a ser literalmente sugada pelo súcubo, pois esse consome a energia vital da mesma, enquanto mantém relações sexuais. O principal motivo pelo qual os súcubos gostam de se alimentar de nossas energias vitais envolve todo o processo de canalização
que os permite utilizar desta energia para se manterem com os seus aspectos jovens e encantadores. Sinais de sua presença. Os sintomas de um encontro com um súcubo são simples. O homem pode acordar cansado, deprimido e indisposto. É quase como se essas vítimas sentissem que, mesmo dormindo muito, estivessem com sensação de estarem sempre cansados, estarem bem mais desgastados do que o normal. É compreensível que um súcubo possa ser o responsável por algo assim, sendo que ele se alimenta da sua energia vital. Energia esta que é produzida durante o seu próprio sono. Afinal, é graças ao sono que conseguimos manter a boa forma, não é mesmo? Estas pessoas possuem dificuldades sérias para se levantar da cama e acordam com o corpo muito pesado, como se realmente tivessem sido atropeladas. É comum também as vítimas associarem pesadelos a estes supostos episódios envolvendo a presença da criatura. Entretanto, se você desconfia que está sofrendo com um ataque de súcubo, comece a notar em alguns aspectos. Primeiro, ofuscação. Seu sono não consegue satisfazer o seu cansaço? 2. Hematomas. Alguma vez você já acordou com marcas que não estavam ali antes? Eita! 3. Paralisia do sono. Costuma ficar paralisado na cama sem conseguir se mexer? 4. Discrepância no cotidiano. Tem tido problemas na família, os quais não eram comum antes? Se a resposta for sim para todas essas perguntas, é melhor começar a ficar atento em suas atitudes, pois os demônios têm uma incrível habilidade de deixarem as pessoas desorientadas. Descendentes de Lilith? O judaísmo diz que durante as relações sexuais, Adão queria sempre ficar por cima de Lilith. E ela se recusava a isso, pois como ambos tinham saído do mesmo barro, deveriam ter relações deitados de lado, sem nenhum ser superior ao outro. Como Adão sempre se recusava a concordar com isso, o casal vivia brigando, até que certo dia Lilith decidiu abandonar o jardim do Éden. Notando a ausência de Lilith, Deus enviou 3 anjos para que a trouxesse de volta. Lilith teria recusado e dito que preferia ter filhos com as criaturas das trevas do Mar Vermelho do que voltar a se deitar com Adão novamente. Hoje em dia, teorias, lembrando, gente, teorias, sugerem que o objetivo de Lilith é tirar a paz dos homens, oferecendo a eles prazer sexual. Ela então teria como filhas estas criaturas que são conhecidas como súcubos. Habilidades. Hipnose. Possuem facilmente para induzir o comportamento que levam as pessoas ao desejo sexual. Ergoquineses. Possuem a capacidade de extrair e manipular energia. Metamorfose.
Algumas lendas sugerem que um súcubo pode usar esse poder para se transmutar em um íncubo, com o seu sêmen recém-colhido, de um homem a fim de praticar a reprodução com uma mulher. Os súcubos também podem utilizar deste mesmo poder para se transformarem no amor da sua vida durante a relação carnal. Observações. Há razões para se crer que sua associação com a noite venha de uma tradução precipitada de povos mesopotâmicos. Em teoria, esses demônios seriam da tempestade e não especificamente da noite. Esses demônios costumam ter uma atração enorme por pessoas que fizeram votos de castidade. A ergoquinesis dos súcubos é bastante aprimorada em épocas de transição de lua cheia. Não gostam muito de conflitos, mas podem aplicar joguinhos nas mentes das pessoas. É possível que essas criaturas tenham um parentesco com Asmodeus. Podem viver até uns 750 anos de idade e falam vários idiomas. Eita, sinistro! Então, gente, já pensou? Você tá sonhando lá que tá tendo uma noite de prazer com o Brad Pitt? E, na verdade, você está sendo absorvido por uma criatura das trevas. Ou um homem pensa que tá lá, né, com aquela deusa maravilhosa. E, na verdade, está sendo sugado. É bem tenso, hein? Devemos prestar bastante atenção nos sintomas para sabermos se estamos ou não sendo possuídos por essas criaturas sinistras. E você já teve um encontro com íncubos, com os súcubos? Se você já teve uma experiência com essas criaturas, compartilha com a gente aqui e procura se livrar, pois esses seres sugam sua energia vital. No relato diz que eles vivem até os 700, 750 anos, mas se for parar para pensar, se eles se alimentam assim de energias vitais, provavelmente eles não morrem, né? Porque estão sempre se alimentando, sugando vida de outras pessoas. É um ponto a se questionar e a se pensar. Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo. Meus amores, se você ficou comigo até aqui, caiu de paraquedas no canal e não conhecia o meu trabalho e continuou firme e forte até o final do vídeo, é porque você está gostando, né? E se você está gostando, se inscreve aí no canal, vem fazer parte dessa alcateia maravilhosa, vem fazer parte da minha família. Será uma honra ter você aqui conosco. Quero falar também para todos os que estão aqui, não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei, sem deixar o seu joinha, pois ele é de vital importância para o canal. Também não deixe de estar compartilhando, ajudando a nossa família a crescer cada dia mais e a alcateia da Angel Black ficar cada vez maior e mais forte. Meus amores, se você passou por alguma experiência com o sobrenatural, tem relatos, conhece histórias, manda para o e-mail do canal para que eu esteja compartilhando com todos que por aqui passarem. Lembrando que se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos em seus relatos, não se preocupe. Eu, Angel Black, garanto seu anonimato, falou?
Basta que você escreva no relato Angel, não quero ser identificado, e assim será feito. O e-mail do canal para você estar enviando seus trabalhos é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e também estará anexado na descrição do vídeo, junto com muita coisa legal. Se eu fosse você, ia lá, viu? A hora que o vídeo acabar, mexer na descrição do vídeo que você vai ver tanta coisa legal, tipo canais que recomendo, link do meu Instagram, tem um link de WhatsApp que uma inscrita muito querida criou para vocês interagirem entre si, botar links até de outros canais para a gente ir conhecendo, porque a galera do terror não tem concorrente e sim amigos. Então vai lá na descrição do vídeo, eu vou deixar em ênfase aqui meu outro canal, Viajando no Tempo no Plano Físico e também no Plano Astral, um canal criado para nossa evolução espiritual, a minha, a sua, a nossa. Dá um pulinho lá, vai conhecer, e eu espero você lá de braços e coração aberto também. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. E principalmente quero agradecer a quem? A quem? A todos os meus inscritos, meus aterrorizados. Você aí, ó, que manda o seu relato, que compartilha o seu encontro com o sobrenatural conosco. Muito obrigado mesmo. Nenhum canal tem inscrito como vocês. Vocês são incríveis, vocês são demais. Eu só tenho a agradecer a todos. Se você quer ver mais vídeos, vai lá nas playlists do canal. Tem quase 500 vídeos lá. E cada vídeo tem 2, 3, 4 histórias. Você vai achar algo que vai te deixar morrendo de medo ou muito realizado lá. Garanto. Bem, logo teremos live e eu, né, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês, vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, tenham bons sonhos, amo vocês demais e até o próximo vídeo. Fui!